Que bênção, estamos terminando as férias de janeiro. Alguns irmãos já estão de volta, estavam viajando. Estou vendo meu amado irmão Juscelino por ali já, coradinho, bronzeado, solzinho de Porto Seguro. É Porto Seguro? Faz muito bem, né? Coisa boa. Outros irmãos que estão retornando de férias, graças a Deus, pela vida de cada um dos irmãos. Férias é coisa boa, sim ou não, querido? Sim ou não, amado? Então tira uma, querido. Esses irmãos ficam aí guardando esse dinheiro aí, sei lá para quê. Pega a sua esposa, bota no seu carro, tira uma férias com ela, queridão. Viu? Você fica juntando aquele tanto de dinheiro e tira umas férias com a sua esposa. Isso faz muito bem para você, faz muito bem para sua esposa, para os seus filhos, para a sua família. E pastor, mas gasta dinheiro demais. Dinheiro de férias não é gastar, é investimento. Olha lá para o Juscelino, tanto que ele voltou feliz, olha lá. Olha aí, Juscelino, tanto que ele está feliz, glória a Deus, né? Mas esse tempo é muito saudável mesmo. Eu louvo a Deus por esse entendimento que a família tem de estar comungando nesses ambientes de descanso. É muito importante. Eu quero dar alguns recados rápido e quero compartilhar uma palavra com vocês. Sexta-feira nós tivemos uma reunião de ministério. Nós já temos uma agenda para 2025. O ano de 25, queridos, vai ser um ano extraordinário. Diga comigo, 25 vai ser um ano extraordinário. Talvez seja o melhor ano da sua vida. Que pena que vocês não entendem essas coisas. Este será o melhor ano da sua vida. Muito bem. O que eu preciso para ter o melhor ano da minha vida? Você já tem tudo o que você precisa para ter o melhor ano da sua vida. Talvez você só precise alinhar algumas coisas para viver o melhor de Deus nesse ano. E eu tenho uma palavra que quero compartilhar hoje para fundamentar esse direcionamento. Talvez essa seja uma das palavras mais importantes que eu fale aqui nesses últimos dias, porque essa palavra ela é rema, ela é absolutamente importante para a construção daquilo que estamos fazendo, que vamos fazer nesse ano. Bem, mas antes de fazer a introdução desta palavra, na última sexta-feira tivemos uma reunião de ministério, já falando dessa agenda, e todos os meses nós teremos um ministério desenvolvendo um projeto aqui. Então, todos os meses nós vamos ter uma celebração e um projeto será responsável por um ministério será responsável por esta celebração. Mas uma das coisas que agregamos à nossa agenda deste ano é uma agenda de oração. Oração, querido, é algo absolutamente necessário. Diga comigo, a oração, ela é necessária para nos alinhar ao nosso destino. Sem oração, nós não vamos em lugar nenhum. Está comigo aí? Então nós vamos fazer uma agenda de oração para esse ano chamada 12 por 24. 12 por 24. 12 meses estaremos orando 24 horas. 12 por 24. Diga comigo, 12 por 24. Todos os meses nós teremos uma agenda de oração. Vamos começar orando às 6 horas da tarde e vamos orar 24 horas até 6 horas da tarde no dia posterior. 12 por 24 é a agenda de oração que vai anteceder a Santa Ceia. Todos os dias de ceia, saiba que nós oramos 24 horas. Como é que vai funcionar? Na próxima sexta-feira, domingo agora é ceia já, né? Sim, domingo próximo é ceia. Então sábado que vem, às 6 horas da tarde, a igreja vai estar aberta 24 horas até 6 horas da tarde no outro dia em oração. Eu quero desafiar você a se comprometer com esse projeto. Como? Pastor, eu tenho que vir orar 24 horas? Não. Eu só quero desafiar você a orar 1 hora. Se você é crente, se você já foi lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro, se o seu nome está escrito lá no livro da vida, se você tem compromisso com a obra do Senhor aqui neste lugar, se você quer ir para o céu, se você não quer ir para o céu, não precisa vir. Estou exagerando, porque precisa exagerar.
que parece que para a gente orar nesses dias a gente precisa exagerar. Mas eu quero desafiar você nesse próximo final de semana a vir orar 1 hora. Qual hora? A hora que você quiser. Só 1 hora. Se você vir 1 hora, ora até as 2. Se você vir às 2, ora até as 3. Se você vir das 6, ora até as 4. Nós vamos ter um relógio chamado relógio de oração. Vamos ter uma área de oração, que nós vamos colocar ali, um tapete ali. E nós vamos orar nessas 24 horas. Cada ministério estará responsável por 1 hora. Nós temos 6 pastores que vão estar responsáveis por 4 horas. De maneira que você vai vir em uma destas horas. O seu nome precisa estar numa lista e um relógio. Você precisa se alistar a este relógio de oração. E você vai orar aqui dentro do templo 1 hora. Por quais motivos nós vamos orar? Primeiro, para que ele venha. Alguém está esperando Jesus? Sim. Para ele vir eu preciso me preparar. Então eu vou orar para o Senhor me preparar. Como igreja de Jesus. Segundo, você vai orar pelos desafios da sua casa, da sua família, dos seus negócios. Você vai orar pela obra do Senhor e por aquilo que estamos fazendo. Porque, meu amado, nós somos a igreja de Jesus. Nós somos a instituição mais poderosa da face da terra. E nós temos um combate espiritual e uma batalha espiritual que está ferrada. Está em pleno vapor. Nós temos um desafio que é esta cidade, nós precisamos alcançar essa cidade. Então nós não vamos em lugar nenhum se a gente não orar. E eu preciso de um batalhão de gente orando. Não só um grupo, 2 grupos, eu preciso que todos nós oremos. Queridos, se nós nos colocarmos à disposição do Senhor para orar, nós vamos ver milagres, prodígios, maravilhas neste lugar. Quantos creem nisso? Diga aleluia. Então basicamente para um ano de vitória nós precisamos começar orando. Então, nesse próximo final de semana, das 6 horas da tarde até as 6 horas da tarde do outro dia, nós vamos estar orando e você pode vir orar. Você deve vir orar. Amém, amados? 12/24, nós estaremos orando esse mês, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Vamos terminar o ano de 25. E vamos celebrar todas as conquistas que alcançamos no Senhor neste ano. Então, está dado o recado, a convocação, o desafio. Todos os intercessores da casa, todos os irmãos que amam Jesus. 12/24 é a oração que nós vamos fazer aqui a partir de 6 horas da tarde de sábado que vem. De sábado para domingo. Aí é ceia. Pastor, e no domingo de manhã vai ter ceia? Sim, senhor, tem ceia. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos dirigir o culto com oração também. A oração vai estar sendo desenvolvida e nós vamos estar ministrando a ceia. Amém, amados? Muito bem. Dado o recado, espero vocês então 6 horas ou a partir das 6 horas na semana que vem. Vai ter culto, pastor? Não, não é culto, é só oração. Você vai dobrar o seu joelho e você vai orar 1 hora. Pastor, não dou conta de orar 1 hora, então ore 2, querido. Amém? Porque eu sei que vocês são de oração. Gente, ora 1 hora é pouco, então ora 2. Fica tranquilo, importante que você ore. Amém? Muito bom. Nós vamos ter em março, primeiro final de semana de março, o nosso acampamento de jovens. Cadê o Mateus? Cadê o Mateus? Mas que juventude mole, meu Deus do céu. Sem iniciativa, sem ação. Nós treinamos 2 horas aqui. Em março vai ter o acampamento de jovens. Então vamos fazer o acampamento dos varões aqui, né, querido? Aí, ó. Já pensou? Vamos fazer o acampamento das mulheres. Aí, meninada, é isso que eu estou falando para vocês. Larga de moleza. Pô, meninada mole, essa geração Nutella me mata de vergonha. Nós vamos ter um acampamento de jovens, queridos. Se você não fez a sua inscrição, faça. Pastor, o acampamento é só para jovens? É para todos, querido. A iniciativa é da juventude, mas nós estaremos lá. Eu vou estar participando, pregando, vou estar junto com eles, porque é o nosso acampamento aqui na nossa chácara, e eu quero convidar você para participar conosco, tá bom? Faça a sua inscrição, já antecipe, um primeiro lote já foi lançado, inscreva e já se intere da programação. Você que tem filhos, por favor, querido, não deixe o seu filho de fora, vai ser no carnaval. Então, faça esse investimento na vida do seu filho, estimulando ele a ir. E se você puder ir, vá também. Vai ser um acampamento bem interessante. Mateus, a Milena estão com uma proposta bem joia.
e eu tenho certeza que vai ser muito edificante. Amém, amados? Terça-feira que vem, nós temos um culto aqui, não começamos ainda a série, vamos começar séries em fevereiro, mas terça-feira eu tenho um pastor que vai estar pregando aqui, ele é do Rio de Janeiro, e ele vai estar ministrando aqui, mas é aqueles pregador canela de fogo, pentecostal, que gruda no teto assim da parede, e sai aquela rajada de glória, aleluia, cara, é extraordinário. Ele vai estar ministrando terça-feira. Se você é desses crentes que canela de fogo, querido, vem terça-feira aqui para você ver. Tenho certeza vai ser uma noite poderosa. Ele é um pastor de fato do Rio de Janeiro, está ministrando em algumas igrejas aqui na região, nesse prazo, e ele vai estar falando aqui nessa casa. Terça-feira à noite, eu espero você para uma noite pentecostal. Amém, querido? Muito bem. Abra vossas Bíblias no livro de João, capítulo 10. Eu fiz uma introdução pela manhã e vou concluir meu pensamento agora à noite. João capítulo 10. Vamos começar no verso 7. Perdão, vamos começar no verso 22 para a gente... 22, 10, 22 de João, 10, 22. Perdão, querido, antes de começar, eu esqueci de dar um bem-vindo, desculpa a minha deselegância, receber pessoas tão especiais nessa noite e não dar a elas um bem-vindo. Algumas pessoas estão nos visitando nesta noite. Eu vi o Carlos trouxe uma caravana de irmãos. Ô Carlos, obrigado, querido, trazer esses convidados por participar com a gente hoje. Nós temos o Marcos, esposo da Fernanda, o Davi, a Débora, né? Davi, Débora e João. Por favor, fiquem de pé. Quero dizer da minha alegria em recebê-los. Vocês são daqui de Anápolis mesmo ou não? De onde são, queridos? Imperatriz, vocês estão longe de casa, rapaz. Que coisa linda. Que alegria recebê-los nesta noite. Que o Senhor abençoe vocês de uma forma especial. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida desses amados. Obrigado, queridos. Um abração nesses irmãos aí, são de fato muito bem-vindos. Coisa linda, glória a Deus. Obrigado, queridos. Fique à vontade, que o Senhor abençoe vocês de uma forma especial. Gabriel também está de volta aí. Oi, coisa boa, Gabriel, sentindo sua falta esses dias, brother. Graças a Deus. Tem mais alguém nos visitando, querido? Desculpa, me ajuda, amados. Alguém que está perto de você, que você nunca... por favor, minha filha, fique de pé. Hoje inventaram de apagar a luz, não estou enxergando ninguém. É um prazer recebê-la, a convidada de Juscelinda, a esposa. Que alegria, vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida dela. Prazer recebê-la, querida. Deus te abençoe, você saia daqui abençoada e ministrada pelo Senhor, no nome de Jesus. Tem alguém lá atrás, ali à frente do Elevano? Tem alguém, um visitante lá atrás? Por favor, fique de pé, me ajuda aí, Elevano. Me ajuda, querido. Se tem alguém nos visitando, primeira ou segunda vez que eu estou aqui, pastor, fica de pé. Porque terceira vez já ficou para sempre. Tem aqui uma jovem, uma senhora, é um prazer recebê-la. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida delas. Deus abençoe. Que alegria. Tem um casal ali atrás, tem outro casal aqui, tem 3 casais. Olha que povo abençoado. Vamos aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles. É um prazer recebê-los, querida. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. É uma alegria tê-los aqui nessa noite. Coisa linda. Quem? Tem. Esse aí 3 vezes, fica para sempre no nome de Jesus. Viu? Veio 3 vezes a gente nossa. Deus abençoe, querido. Graças a Deus, coisa linda. A você que está nos visitando nesta noite, gostaria que você me desse a honra de tomar um café com você depois do culto. Terminada essa reunião, aqui temos uma sala à parte, ali temos um cafezinho, para que eu possa conhecê-los melhor. Me dê essa alegria então. Final do culto à direita, uma sala, nós temos uma sala ali, alguns irmãos que estarão recebendo vocês, e eu estarei ali com você, para a gente tomar um café e nos conhecer melhor. Amém? Obrigado pelo carinho de vocês.
Vamos lá, palavra de Deus, João, capítulo 10, verso 22. Jesus estava celebrando ali a festa da dedicação, era inverno. E passeava no templo, no Paço de Salomão, e rodearam os judeus. Peraí, deixa eu ver se é isso. Exato. Ok? E rodeando, pois, os judeus, interpelaram, fizeram uma pergunta para Jesus. Até quando nos deixará a mente em suspenso? Você é o Cristo? Eles estão fazendo uma pergunta simples e complexa. Você é o Cristo? Havia um questionamento, porque não estava claro para eles quem era Jesus. Se ele era de fato quem eles achavam que eles eram. E eles pedem para eles responder, olha, nos responda francamente, seja sincero. Você é o Cristo? E ele então o Senhor Jesus dá uma resposta muito interessante. Verso posterior. Respondeu-lhe Jesus, já vos disse. Jesus disse, olha, eu já te falei para vocês. O quê? E vocês não creram. As obras que eu faço em nome do meu Pai e testificam a meu respeito. Então, eu já disse para vocês que eu sou o Cristo, mas vocês não creem. As coisas que eu estou fazendo, eu já disse para vocês que não faço por mim mesmo, faço de Deus, e isso testifica quem eu sou. Ele está esclarecendo a pergunta, e verso posterior. Mas vós não crês, porque não sois das minhas ovelhas. Verso posterior. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Aqui está uma chave preciosíssima para o ano de 2025. Quando Jesus é interpelado, quando Jesus é questionado sobre se ele é o Cristo ou não era suficiente ele dizer, e não era suficiente ele fazer milagres, porque ele estava fazendo milagres. Não era suficiente ele mostrar sinais, prodígios, porque tudo isso ele estava fazendo e as pessoas vendo e mesmo assim ouvindo-o não criam. E Jesus agora define por que eles não criam. E aqui eu preciso que você entenda algo absolutamente precioso. Jesus está dizendo, olha, vocês não são minhas ovelhas, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele está dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Há uma diferença, querido, em crer em Deus e seguir Jesus. Há muitas pessoas que creem em Deus Padre, creem em Deus, e Deus, e graças a Deus, e Deus. Porém, há uma diferença entre aqueles que creem em Deus, ouvem a sua voz e seguem os seus caminhos. Jesus está falando de um rebanho, e aqui eu preciso contextualizar. Imagina aqui comigo, ele está falando de uma forma figurada. Ele está falando de um pastor, ele está falando de ovelhas, ele está falando de um pasto. Muito bem, nesse quadro nós temos basicamente dois personagens e um ambiente. Ele está falando de um pastor. O pastor é aquele que cuida de um rebanho. O pastor é aquele que cuida de um rebanho. Esse rebanho que é cuidado por esse pastor, convive com ele. Esse pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Este pastor coloca as suas ovelhas em segurança. Esse pastor leva estas ovelhas para pastar e para comer. Este pastor, ele se coloca pronto para defender nos momentos de insegurança. Este pastor, quando uma das ovelhas some, coloca as 99 no aprisco e vai à procura da perdida. O mérito da questão é que a função do pastor é cuidar das ovelhas. Muito bem, esta relação pastor e ovelha gera uma afinidade. Essa afinidade da ovelha passa com que esta ovelha, ela discirna a voz do seu pastor. Ela ouça a voz do seu pastor e a discirna. Por isso, quando o pastor ele está pastando, ele então chama as suas ovelhas e elas o seguem, porque elas conhecem a voz do pastor, porque ela entende a presença daquele pastor.
Muito bem. Digamos que um pastor encontrou com outro pastor, 3 rebanhos ali de pastores, e daqui a pouco eles vão tomar um café, parou na cafeteria, toma um café, as ovelhas se amontoaram. Um pastor chama suas ovelhas, elas ouvem a sua voz e elas se separam das demais e seguem o seu pastor. A relação que pastor e ovelha desenvolve gera afinidade. Quando Jesus está falando sobre isto, Ele está dizendo que aquelas ovelhas que ouvem a minha voz são aquelas que relacionam comigo e elas me seguem. Ele está dizendo que esse grupo de pessoas que acha que Ele é o Cristo, mas não tem certeza, eles não fazem parte desse rebanho. Por quê? Porque eles não têm afinidade, eles não ouvem a sua voz e eles não a seguem. Então a grande vitória de 2025 está num ponto-chave. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Vou repetir. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Pastor, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? Deixa eu dizer uma coisa para você, querido, que é absolutamente evidente. Deus fala conosco todos os dias. Deus fala conosco todos os dias. Deus fala conosco todos os dias. Eu vou repetir, isso precisa estar claro para você. Deus fala conosco todos os dias. A minha pergunta é: será que eu estou ouvindo e discernindo a voz do Senhor? Porque nos dias que nós estamos vivendo, querido, há muitas vozes falando. Mas entre essas vozes, há uma voz do bom pastor, a voz do Senhor. E essa voz do bom pastor, ela é inigualável. Mas eu e você só teremos a capacidade de discernir esta voz se nós tivermos afinidade e relacionamento com Ele. O grande mérito e o sucesso não está em crer em Deus. O sucesso está em conhecer, ouvir e discernir a sua voz. Porque quem ouve e discerne a sua voz, segue. E aqueles que seguem são mais do que vencedores. Quantos creem nisso, diga aleluia. O Senhor está falando conosco todos os dias. Há alguém que diga: eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu vou dizer, meu amado, como não? Abra a sua Bíblia. Deus está falando com você. Tem 66 livros. São divididos em 2 partes. E em todos os momentos Deus está nos orientando e nos ensinando alguma coisa. Deus está falando conosco. O grande mérito, querido, não é Deus falar. O grande mérito é o discernir a sua voz. Porque Deus fala através da sua palavra. Deus fala através de sonhos. Deus fala através de pessoas. Deus fala através de situações sobrenaturais. Quem já ouviu Deus falar através de um sonho? Quem já ouviu Deus falar através de pessoas? Quem nunca ouviu Deus falar? Todo mundo já ouviu Deus falar. Então diga assim: Deus está falando comigo hoje. Você crê nisso? Aleluia. Deus está falando conosco. Me perdoe, minha filha, quando vir aqui para você, tem uma convidada, amiga de uma família muito querida, do pastor Elizabeth. Fica de pé, querida, perdão por não ter te apresentado. Deus te abençoe, que alegria tê-la. Ela e o seu esposo são amigos de uma família muito querida, de muitos anos, e da família do pastor Caio, que vai estar com a gente semana que vem. Obrigado, querida, Deus te abençoe, fique à vontade. Desculpa a minha indelicadeza, porque às vezes não consigo discernir. Amém, amados? Mas diga comigo, Deus fala. Em uma universidade nos Estados Unidos, que é uma universidade cristã, e onde houve um grande mover de oração, eles estabeleceram 7 colunas de oração.
E eu quero mencionar essas colunas porque eu achei absolutamente preciosa da fala de Deus. Coloca para mim, querido, aquelas frases chaves desta universidade americana, onde eles escreveram as 7 colunas de Deus falando, e quando Deus fala, porque Deus fala. Eu achei pertinente e gostaria de colocar. Tenho aí? Ok, vamos lá. A primeira coluna: Deus sempre falará com você de uma maneira que você será desafiado a mudar, crescer e a se desenvolver. Segura aqui. Deus sempre vai falar com você com uma proposta. Deus sempre vai falar com você com um propósito. Deus sempre vai falar com você com um objetivo. E o objetivo que Deus fala conosco é para você mudar, para você crescer e para você se desenvolver. Sempre que Deus falar, querido, vai ser uma chave para o seu crescimento. Sempre que Deus falar, vai ser uma chave para mudança e para alinhamento. No contexto, preste atenção. E aqui é interessante, quero fazer uma colocação. Nesta figura do pastor e do rebanho, quando você conduz o pastor conduz as ovelhas, ele tem uma coisa na mão. O que ele tem na mão, querido? Um cajado. Todo pastor tem um cajado na sua mão. Esse cajado é a sua ferramenta de trabalho. Para que serve esse cajado? Para espancar as ovelhas? Não. O bom pastor nunca vai espancar as suas ovelhas. O bom pastor, ele vai alinhar as suas ovelhas. Então a mão do Senhor e o cajado de Deus é para nos abençoar. E às vezes no processo da nossa vida, Ele vai também nos disciplinar. Quando o pastor, ele disciplina a ovelha, preste atenção, todo mundo sabe disso, óbvio. Quando uma ovelha, ela se torna uma ovelha errante, ela não discerne bem a voz, e ela então começa a se deslocar do rebanho, o pastor amoroso que pega aquela ovelha, pega a sua patinha, e ele quebra a sua pata, ele desloca, ou ele bate uma pedra, alguma coisa, para o deslocamento da sua pata. Imediatamente, ele coloca uma tala, e ele então faz um curativo, e ele coloca aquela ovelha perto dele, de maneira que ela não vai mais sair para longe, para um lado ou para o outro, ela sempre vai estar perto do pastor, e ela vai acostumar a ouvir a voz do pastor, e ela não sai mais dali. Deixa eu dizer, querido, há momentos na vida da gente que Deus vai falar conosco, e a sua mão amorosa também vai nos disciplinar. Quem já disciplinou seu filho alguma vez aqui? Todo mundo, graças a Deus. Nunca disciplinou? Já? Não? Nenhuma varinha? Nenhum sentido? Já? Coisa linda. Todo mundo. O mérito da questão é que o fato de eu disciplinar o meu filho não quer dizer que eu estou odiando, ou que eu estou... Não. Eu estou expressando o meu amor por ele, eu estou disciplinando-o. Seja ele disciplina com vara, seja uma disciplina verbal, uma orientação, nós estamos disciplinando porque amamos. Então, Deus vai falar conosco, e pode ser no processo, que quando Ele fala comigo, eu preciso mudar. E quando eu preciso mudar, Ele vai usar mecanismos para me alinhar a esse propósito. Às vezes Ele me dá alguma coisa, às vezes Ele me tira alguma coisa, às vezes Ele cria uma situação para que eu entenda isso. Deixa eu explicar para você. Israel tinha uma aliança com Deus, e por várias vezes Israel quebrou a aliança com Deus, e por várias vezes Israel foi disciplinado, e por várias vezes Israel se arrependeu, e por várias vezes Deus trouxe Israel de volta para o alinhamento, e por várias vezes Israel então desfrutou da bênção do Senhor. O mérito da questão é que na nossa idiosincrasia bestunta, na condição de energúmenos, na condição de desorientados, de perdidos, de não discernir e ouvir a voz do Senhor, fazemos besteira no processo. Quantas decisões que nós tomamos na nossa vida sem pedir a direção de Deus? Quantas decisões importantes e coisas que fazemos importantes na nossa vida, que Deus queria nos abençoar, mas por alguma razão, eu acho que eu já sei, eu acho que eu já sou capaz, então eu tomo decisões que trazem prejuízos para mim, para minha família, e para o processo e para a minha vida espiritual. Todo mundo, eu estou olhando para um monte de gente que já errou no processo. Todos nós erramos no processo, mas deixa eu dizer uma coisa, querido. No processo de uma relação com Deus, de uma vida saudável no Senhor, nós não tomamos decisões e nem direções sem ouvir a sua voz. Se Deus não falar nada, não faça nada,
Porque o silêncio de Deus não é o sim de Deus. Repito, se Deus não falar nada, não faça nada, porque o silêncio de Deus não é o sim de Deus. Quando você entender o que eu estou dizendo, diga amém. Muito bem? Então eu preciso ouvir a voz do Senhor, e eu preciso tomar decisões baseadas na sua palavra, na sua ordem. Pastor, mas é difícil demais ouvir a voz do Senhor. Querido, não é difícil. O problema é que às vezes nós estamos sintonizados na frequência errada. Há muitas frequências. Agora mesmo, se eu pegar aqui um aparelho para captar frequências, tem um monte de frequência voando aqui. Nós estamos perto de uma torre de celular, existem milhares de frequências aqui. Há muitas frequências. O grande problema é que nós estamos na frequência errada. E nós, às vezes, vivemos uma vida carnal e queremos tomar decisões espirituais. O carnal vai tomar decisões carnais, o espiritual vai tomar decisões espirituais. Então, a frequência de Deus é a frequência do Espírito. Por isso o Senhor diz, andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Quantos estão comigo, diga aleluia. E o grande problema, querido, é que às vezes eu me comporto de uma forma extremamente descomposta. Eu me posto de uma forma absolutamente descomposta e acabo não desfrutando do melhor de Deus. Porque a Bíblia fala que nós não devemos ser como a mula. Precisa de cabresto. Nós temos a liberdade do Espírito. Deus nos chamou para viver na liberdade do Espírito. Nós somos livres. Mas as minhas decisões precisam estar pautadas naquilo que Deus está falando. Então Deus sempre falará com você de uma maneira que vai desafiar você a mudar, que vai desafiar você a crescer, que vai desafiar você a se desenvolver. Então nós precisamos crescer sempre. Vamos ouvir a voz do Senhor sempre. Quando estão comigo, diga amém. Segunda frase preciosa dessa coluna: Deus sempre fala com você de maneira que lhe permita verificar a verdade que Ele está falando. Deus sempre fala uma coisa, querido, que está fundamentada na sua palavra. Deus sempre vai falar conosco. Deus sempre vai falar conosco e vai nos dar o direito de ver se isso está fundamentado na sua palavra. Deus não fala palavras soltas ou perdidas. Deus não fala coisas estranhas. Tudo que Deus vai falar está fundamentado na sua palavra. Amém, amados? Importante. Terceiro, Deus nunca lhe dirá para ser ou fazer algo contrário que você encontra na Bíblia. Deus nunca vai te mandar fazer uma coisa que não está fundamentada na palavra. Deus nunca vai mandar você ser uma coisa que não está fundamentado também na sua palavra. Isso é absolutamente importante. Quarta coluna: as mensagens de Deus para nós são sempre o que é melhor, sempre para nós e todos os outros que são chamados pelo seu nome. As mensagens ou aquilo que Deus fala será bênção para a minha vida e para as pessoas que estão perto de mim. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você não veio para esse ambiente de Deus para ser uma represa que vai canalizar tudo para si próprio. Deus sempre levanta homens para ser canais. Aquilo que Deus vai derramar sobre a sua vida é para transbordar na vida do que está perto de você. Se você se fechar em si mesmo, querido, você está fadado ao fracasso, à falência. Porque Deus, Ele é um Deus de abundância. Ele sempre vai dar uma sobra. Ele não vai dar a medida só para você. Sempre quando Deus nos dar algo, Ele vai nos dar sobrando, para que eu possa abençoar o outro. E muitas vezes, se aparentemente aquilo só dá para mim, e Ele então pedir parte daquilo que Ele me deu, Ele está provando o meu coração para ver se Ele pode dar mais. Me explico. Quando nós olhamos para aquela viúva que só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija, o profeta chega para ela e diz: faz um bolo, um pequeno bolo para mim. Ela disse: o que eu tenho aqui é suficiente para mim, para o meu filho comer e morrer. Mas Deus está provando o coração dela, para ver se Ele pode derramar mais.
Deus pode estar provando o seu coração, querido, para ver se Ele pode derramar mais. Sabe por quê? Deus tem trilhões de dólares e euros que Ele quer investir em pessoas. O grande problema é que Ele precisa encontrar corações alinhados e ajustados. Um homem plantou uma grande lavoura, uma lavoura imensa, e essa lavoura frutificou abundantemente. E ele então, na sua loucura, disse: vou construir um armazém maior, vou colocar aqui tudo isso aqui dentro, vou guardar e vou dizer à minha alma: come, bebe, descansa, porque tens com fartura. E o Senhor disse: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? Uma das maiores decepções, quando nós chegarmos no céu, querido, é que seremos despidos da nossa mediocridade. E quando olharmos para aquilo que recebemos e retemos e não compartilhamos, nós vamos ficar absolutamente tímidos e talvez envergonhados. Porque nada que Deus tenha te dado, querido, deu por acaso, mas Ele deu com propósito. Não tem nada na sua vida que Deus tenha te dado. Sabe aquelas galinhas que você está criando lá no fundo do seu quintal? Tem lá 10 galinhas. Aquelas galinhas que você está criando, aqueles ovos, uns ovinhos tinha que estar chegando lá na minha casa, não está chegando. Não chega esses ovinhos na minha casa. Não chega na casa do seu irmão, não chega na casa de ninguém. Deus nunca vence, pessoas não vencem Deus na generosidade. Deus nos chamou para ter um coração generoso. Deus nos chamou para compartilhar. Eu preciso me importar. E quando eu me importo, Deus começa a me usar como mecanismo para abençoar outras pessoas. Deus sempre vai me abençoar, e Deus sempre vai falar, e Deus sempre vai me dar algo para mim abençoar alguém mais. Mas se eu me limitar a mim mesmo, e se eu só me limitar àqueles que eu tenho interesse, querido, parece não fazer sentido para o cristianismo autêntico. Você precisa ter gratidão. Diga comigo, gratidão. Diga mais uma vez, gratidão. Isso faz parte da personalidade de Deus. Abençoe alguém, se importe com alguém. Eu sempre vou falar disso, porque isso é o cristianismo. A verdadeira religião é cuidar dos órfãos, das viúvas, nas suas necessidades. Cuide de alguém, se importe com alguém, atravesse a rua, estenda a mão para alguém, faça alguma coisa por alguém, porque se você chegar lá no céu, zero, querido, zerado, vai ficar com vergonha, porque Deus colocou na sua mão exatamente o que você precisa para ser uma bênção. Pastor, mas Deus me deu muito pouco. Querido, o que Deus te deu não é pouco. Deus te deu o suficiente para você e para mais alguém. O grande problema é que nós não entendemos essa matemática, por causa da nossa mediocridade, por causa da nossa alma enferma, por causa da nossa mediocridade emocional. Pessoas não prosperam porque não têm maturidade emocional. Pessoas não crescem porque elas não têm maturidade emocional. E por causa disso, os traumas que a vida promoveu e as precisões que a vida promoveu causam absoluto desconforto. Eu acredito no dom da prosperidade. Meu filho Gabriel, provavelmente está me vendo aqui na transmissão, ele não acredita. Ele acredita que a prosperidade é uma construção. Ele estuda muitos milionários e pessoas muito bem-sucedidas e sempre está fazendo análise sobre isto. Todas essas pessoas, quando chega no cume da sua riqueza, na casa de bilhões, eles chegam lá vazios, olham para baixo e pensam: eu preciso ajudar alguém, eu preciso abrir um orfanato, eu preciso mandar isso para alguém, eu preciso abençoar a vida de alguém. O mérito da questão, querido, que a construção e a prosperidade demanda de saúde emocional. Eu sei que o Espírito está falando a alguém nessa noite. Nós precisamos ser curados emocionalmente, porque eu preciso viver a prosperidade do Senhor e eu preciso abençoar alguém. No ano de 2025 você vai ganhar muito dinheiro, querido. Vocês não entenderam. No ano de 2025 você vai ganhar muito dinheiro. Sabe quando eu falo, nós vamos ganhar muito dinheiro, a primeira coisa que a gente linka
é o governo. O nosso governo não é da terra, o nosso governo é do céu, querido. O governo é do céu. A nossa riqueza é do céu. A nossa bênção é do céu. Nós não dependemos do governo, nós dependemos de Deus, nós dependemos da sua presença, nós dependemos da sua glória. Se tem alguém aqui que depende de Deus e crê no seu poder, na sua glória, e crê que 25 vai ser um ano de vitória, aplauda o Senhor, celebre o seu nome, glorifique Jesus nessa noite, porque Ele é o Senhor do ontem, hoje, será do amanhã, e em Cristo não há crise, querido. Aleluia! Vamos lá, preciso finalizar. O outro, Deus sempre fala conosco para que possamos trazer glória ao seu nome, glória de Jesus, agora e para sempre. Sempre Deus vai manifestar a sua glória através daquilo que Ele está falando com a gente. Muito bem, verso posterior, ou frase posterior. Deus nos, no 3, 2, 1, Deus nos fala algo Deus nos fala algo que está além das nossas forças. Deus não nos fala algo que está além das nossas forças infinitas. Foi chamado para fazer algo e você consegue fazer por si mesmo. Não, ok. Deus nos fala algo que está além das nossas forças. Muito bem, falou algo que a gente não pode fazer. Infinitas, foi chamado para fazer algo e você consegue fazer. Preste atenção, vou definir a frase. Se Deus falou que você vai fazer algo e você consegue fazer com as suas próprias forças, não foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, Ele nos dá a condição a mais para fazer. Há coisa que você pode fazer, que você vai fazer. Mas há coisas que você não pode fazer, Deus vai interferir e Deus vai fazer. Quantos estão comigo, querido? Então 2025 tem muita coisa que a gente não dá conta de fazer, mas Ele vai nos dar capacidade para fazer. Amém, amados? Bom, eu preciso terminar com 2 versículos. Abra para mim o livro de Jó. Capítulo 33. Jó, capítulo 33. Como é precioso esse verso e como esse texto falou comigo hoje. Jó, capítulo, verso 14, 33, 14. Pelo contrário, aqui é uma discussão, Jó está passando aquela fase terrível, e aqui há uma fala, e ele está dizendo, pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de 2 modos sim, Deus fala de várias formas. Deixa eu falar uma coisa para vocês, querido, guardem isso, Deus quer falar com você. Lembra aqueles telefones antigos? Alô? Oi, não, fulano não está, beleza, ok, dou o recado, guardou, pim, aí fulano chega, oi fulano de tal, quer falar com você, deixa eu te falar, Deus ligou várias vezes e você não atendeu, eu estou aqui para te dizer como profeta dessa casa, que Ele quer falar com você, acha uma horinha nessa agenda sua tumultuada, acha uma horinha nessa agenda sua corrida, nesse ativismo exacerbado, acha uma horinha, Ele quer falar com você. E Ele vai falar com você, se você não atender, Ele vai falar de outro jeito. Por isso, Jó está dizendo, Deus fala de um modo, sim, de 2 modos, mas o homem não atenta para isso. Deus está falando. Verso posterior. Em sonho e visão, de noite, quando cai no sono profundo sobre os homens, quando adormece na cama, verso posterior, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução. Se você não atender de jeito nenhum, querido, Ele vai falar com você em sonhos. A maioria das vezes os sonhos está falando de nós. A maioria dos sonhos que sonhamos, existem sonhos estranhos, sonhos nada a ver, sonhos nada a ver. E por favor, não me traga aqueles sonhos estranhos, porque tem gente que sonha, mencionei de manhã. Tem aquele sonho que sonha, o cavalo está voando, o sapo está andando, né? O grilo está falando. O que significa isso, pastor? Não sei, querido. Eu não sei. Deixa eu te perguntar, o que você comeu antes de você dormir? Comi um churrasco, fui no rodízio, então é a carne que está falando.
Amados, mas há sonhos muito claros, há sonhos muito evidentes, há marcas muito específicas que Deus fala conosco. Então ouça a voz do Senhor. Ele vai falar com você através da palavra, Ele vai falar com você através dos sonhos, Ele vai falar de uma forma, Ele vai falar de outra, mas o mérito da questão, Ele está falando. E quando Deus fala, Ele quer trazer mudança, Ele quer trazer crescimento, Ele quer trazer desenvolvimento, coisa boa, ouvir a voz do Senhor. Muito bem, há um outro texto, abra para mim, João 14. João 14, verso 22, aí termino. E disse-lhe Judas, não o Iscariote, de onde procede: Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Verso posterior. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. O que o Senhor está falando hoje? Se vocês ouvirem a minha voz, o Pai vai amar vocês. O que significa isso? Nós vamos acessar o favor de Deus. Quando eu olho para vocês, querido, muita gente aqui precisa do favor de Deus. Quando eu olho desde o que está à mesa até o que está aqui à frente, todos nós precisamos do favor de Deus. Eduardo, nós precisamos do favor de Deus. Bruno, precisamos do favor de Deus. Amados, precisamos desse favor. Agora, quando vamos receber, ou quando esse favor vai se manifestar, querido? Se nós ouvirmos a sua palavra, guardarmos os seus mandamentos, o Pai vai manifestar o seu favor a nós. Então a chave para 2025 é ouvir a voz de Deus e seguir os seus mandamentos e ensinamentos. Pastor, mas eu já ouço a voz do Senhor. Então segue o fluxo. Então se alinhe a esse propósito. Porque eu tenho absoluta convicção, querido, que o que vai fazer a diferença este ano é nós discernirmos esta voz e viver esta verdade. Abra para mim o Salmo 116. Termino com ele. Lá no verso 1. Vou terminar com um texto. Salmo 116, verso 1. Olha que situação. Amo o Senhor, porque ouve a minha voz e as minhas súplicas. Uma relação, eu estou falando com Deus e Deus está falando comigo. Verso posterior. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, eu invocá-lo-ei enquanto eu viver. Deus fala e Deus ouve. Deus fala e Deus ouve. Então eu vou escutar Deus e eu vou falar com Deus. Muito bem, ele está contando uma história curiosa aqui. Verso posterior. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus misericordioso. Ele está passando uma prova violenta aqui, ele está louvando a Deus. O Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e Ele me salvou. Ele está falando do livramento. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Verso posterior. Para livrar-se da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Verso posterior. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Preste atenção. Há um momento muito difícil de ouvir a voz do Senhor. Mas Deus é o Deus que fala quando tudo está dando certo.
Mas Deus fala também quando tudo está dando errado. O mérito da questão é que Ele está falando em todo o tempo. Não se sinta desamparado na hora da dificuldade, porque Ele não nos desampara. Ele não é um Deus irresponsável. Pelo contrário, Ele é o Deus que nos ampara e que nos assiste. Então, se eu ouço a sua voz e se eu falo ao Senhor, Ele livra a minha alma da aflição. O texto está dizendo, verso posterior, verso 11: eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Ele estava decepcionado. Que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Mas olha que coisa interessante. Ele tinha no coração gratidão. Senhor, que te darei por todos os benefícios que me tem feito? Passei no vale da sombra da morte, estava aflito, tive dificuldade, a coisa estava péssima, mas Senhor, o Senhor me fez muito bem. Ele reconhece a bondade do Senhor mesmo em meio à aflição, porque ele é uma ovelha, ele conhece a voz do seu pastor, ele sabe que o seu pastor não te desampara, que te coloca em segurança. Muito bem, verso posterior: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o teu povo. Você é responsável com o meu compromisso com o Senhor. Preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva, quebrasse as minhas cadeias. Ele está falando aqui dessa genealogia, da bênção familiar. Oferecer-te-ei sacrifícios de ação de graça e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos, Senhor, na presença de todo o teu povo. Nos átrios da tua casa, Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, aleluia, amém. O que eu vejo aqui, e aí eu termino. Nós precisamos, querido, 25, ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor está timbrando, está vibrando todos os dias. Todos os dias, Deus fala conosco. Repete comigo, todos os dias, Deus fala comigo. Mas aqueles que são ovelhas do Senhor, ouvem a sua voz e se submetem à sua ordem. E se nós tivermos momentos difíceis, o Senhor está conosco. Se nós tivermos momentos de vitória, o Senhor está conosco. Se nós tivermos momentos de tribulação, o Senhor está conosco. Fato é que o Senhor sempre estará conosco. Mas nós precisamos ter gratidão por tudo que Ele nos fez. Amém, amados? Quer ter 25 vitorioso? Ouça a voz do Senhor. Fica de pé no seu lugar, querido, por favor. Cadê o hino de falar com Deus, querido? Esse hino aí tá... Vamos falar com Deus mais uma vez. Vamos falar com Deus e vamos terminar celebrando esta noite. Domingo é Santa Ceia. E quero lembrar os irmãos para trazer um alimento para a nossa cesta básica. Venha domingo e traga um elemento, qualquer utensílio de cesta básica, tá? Poucas pessoas têm trazido, querido. Quero desafiar você a trazer, domingo que vem, qualquer coisa. Não trazer muito feijão. Feijão nós estamos bastante. Se você puder trazer outro, eu quero desafiá-los, tá bom? Quero agradecer a Flaviana, isso. Flaviane, obrigado a ela e ao seu esposo que nos fez uma oferta aqui generosa no nosso mercado. Estamos abençoados, estamos abençoando outras pessoas. Obrigado, querida. E se alguém tiver direção, faça isso. Nos ajude também no nosso mercadinho aqui, em nome de Jesus. Coloque a mão sobre o seu coração, enquanto os meninos estão se preparando para cantar. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ouvir a tua voz. E eu quero falar contigo. E eu tenho certeza, esse ano vai ser extraordinário. Diga: eu já posso sentir. E eu ouço que o Senhor vai fazer. E já vemos uma nuvenzinha do tamanho de uma mão de um homem. Vai vir chuva seródia, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus, querido. Oh, yeah.
Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Me perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Quem diz? Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Perguntaram o que eu vim fazer aqui. Eu vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim falar com Deus. Vim dizer pra Deus que eu sou dele e Ele é meu. Aleluia! Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Tenhamos uma semana vitoriosa. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas consolações do seu Santo Espírito seja conosco agora e sempre. Amém. Os visitantes lá na salinha, uma boa semana. Até terça-feira.